Muito boa noite, muita alegria estarmos aqui, nosso terceiro encontro. Uma alegria mesmo mantermos essa disciplina entre nós. Acolhendo os amigos, fazendo essas amizades tão importantes, mantendo essa disciplina tão fundamental para esse momento das nossas vidas. Vamos aguardar um pouco a chegada dos amigos. A Sabrina Fagundes já está aí, a Priscila Couto, Jussara Regina da Costa. Muito legal ter vocês aqui. Estamos aí na nossa disciplina, no nosso encontro, como serão diversos outros ao longo desse ano, aprendendo a nos aproximar sempre de Jesus, sob a ótica do Espiritismo. É um prazer acolher todos vocês aqui, Isildinha Belli, Maria José Sobral, Lia Beatriz, Rita de Cássia Monteiro, Roberta Emi, Paula Omski, Eliana Chiodo. Muito boa noite a todos. Valéria Vendramini, Lia Beatriz. Muito legal estar com vocês todos. E vamos começar o nosso encontro, é claro, já que ele se trata de um trabalho coletivo que, sem dúvida, parte do alto, dos mentores da Casa Semente de Luz, dos coordenadores, grandes professores, grandes educadores de Jesus, numa engrenagem dentro da qual nós também nos situamos junto com os nossos amigos espirituais, nossos protetores, a toda essa rede de trabalho a qual nós somos muito gratos. Para bem sintonizar com toda ela, para trabalhar com toda ela, é fundamental a oração. Vamos a ela? Hoje vamos nos congregar pelo afeto. E nos congregar pelo afeto sempre nos leva a evocar a figura de Maria de Nazaré. Então, é com Maria de Nazaré que nós hoje abrimos nosso encontro dizendo: Ave Maria, tu és cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre mulheres e homens, brancos e negros, brasileiros e estrangeiros. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós que temos errado tanto, agora e na hora da nossa transformação, da nossa redenção, da nossa mudança interior, que assim seja, graças a Deus. Muito bom estarmos aqui. Essa semana nós nos estimulamos através de uma pergunta orientadora se a revelação espiritual começou no Espiritismo. Essa pergunta nos pareceu fundamental dentro da proposta de Kardec com o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que uma pergunta como essa? Qual seria, na opinião de vocês, o grande ganho que uma filosofia, uma doutrina, uma religião nos pode propiciar? As respostas têm sido muito variadas pelos seres humanos. Hoje em dia é comum você ouvir pessoas exaltarem religiões, porque depois que a pessoa entrou nelas, já mudou de carro, já teve uma promoção de serviço, já trocou de casa. A ideia da prosperidade material
está muito ligada no imaginário das pessoas a uma religião. Melhorar materialmente é uma das buscas principais para muita gente, que as leva às religiões. Outras pessoas buscam boas relações, como em um clube de servir, como numa maçonaria. Busca-se boas relações para que se alcance a prosperidade dos negócios, das atividades, dos serviços que prestam. Também a ideia do materialismo como fundamental. Outros buscam as religiões para apaziguar as suas próprias consciências, sabendo que erraram muito, imaginam que por realizar uma série de ritos e preceitos e obrigações, vão ficar de bem com Deus. Qual é a sua busca através de uma filosofia, de uma disciplina? O que você busca, o que você busca na sua espiritualidade, o que você busca na sua religião? Essa é a questão que a gente traz hoje e que poucas pessoas percebem, que uma religião, uma filosofia, nos situa, nos amplia a visão, nos situa num ponto de vista mais alto. E é isso precisamente que Kardec vem nos fazer nesse início de Evangelho segundo o Espiritismo. A visão religiosa tradicional exalta as próprias vantagens que aquela religião traz para os seus seguidores. Cada uma diz, como tem uma certa religião ao tempo da introdução do Espiritismo na Europa, pregava que fora da igreja não há salvação. Cada religião faz questão de dizer que a sua religião é a verdade única, é o único meio de salvação, é o único caminho para Deus. Ao contrário disso, Kardec aqui expande a visão, quebrando essa lógica competitiva, egoísta, essa guerra religiosa que infelizmente nos tem caracterizado. Já na introdução, ele nos traz a parte do Evangelho, do ESE, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós queremos estudar um pouco melhor hoje. No item 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo, Kardec nos vem responder a nossa pergunta orientadora. Seria o Espiritismo o portador, o revelador da realidade espiritual? Aqui ele vem nos trazer a doutrina de Sócrates e Platão como precursora do Espiritismo. Se você tem aí o seu Evangelho, veja no item 4, onde eu destaco o seguinte trecho. Diz Kardec: as grandes ideias não surgem subitamente. As que têm por base a verdade têm sempre seus precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, quando os tempos são chegados, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar esses elementos esparsos e formar-lhes um corpo. Desse modo, a ideia, não chegando bruscamente, encontra espíritos plenamente dispostos a aceitá-la. Assim como ocorreu com a ideia cristã, que foi pressentida vários séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram principais precursores. Na sequência do raciocínio, entra o subitem, então, resumo da doutrina de Sócrates e Platão,
dentro do qual nós vamos citar alguns dos itens desse resumo da doutrina de Sócrates e Platão, preparado para nós por Kardec. Por exemplo, no item 1, ele nos diz assim: o homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia unida a tipos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Deles se separa em se encarnando e recordando o seu passado. Está mais ou menos atormentada pelo desejo de a eles retornar. Platão, então, foi principalmente notabilizado por propor esse princípio, que o mundo espiritual é que é o organizador, é que é a fonte das coisas que acontecem na matéria. O mundo espiritual que ele chama de mundo das formas ou mundo das ideias. E isso depois, na literatura espírita, fica muito mais clareado, fica muito mais evidente. Por exemplo, tem um livro de Maria Lúcia Marizek de Carvalho que diz, o título é Casa do Escritor, e mostra uma colônia espiritual especializada em preparar obras literárias importantes. Ou seja, todas as obras literárias importantes existem antes no mundo espiritual, para depois, num projeto que envolve, claro, um escritor encarnado, trazer essas obras à realidade da Terra. Outro livro importante é Ícaro Redimido, em que mostra como o mundo espiritual organizou a vinda do avião para a Terra. Ali, em rápidas linhas, se diz que um grande grupo de trabalho foi formado sob a coordenação de Leonardo da Vinci, o grande gênio europeu que, além de grande pintor, grande cientista do seu tempo, grande anatomista do seu tempo, ele se mostrou, entre diversas outras virtudes, um grande inventor. E ele deixou desenhadas, projetadas diversas máquinas de voar, pois coube a ele, essa grande alma, coordenar esse grupo que tinha os irmãos Wright, que tinha Alberto Santos Dumont e que tinha diversos outros cientistas e diversos outros servos do alto que iriam trabalhar inspirando esses cientistas, ajudando-os, orientando-os quanto aos seus projetos de aviões. É muito interessante esse livro, como a Casa do Escritor vai dizendo do caso específico do avião, mas vai também falando de como o mundo espiritual nos traz as invenções, as artes, as tecnologias e as revelações espirituais também. Trata-se tudo de grandes projetos minuciosamente articulados, a ponto de pensar-se planos paralelos, diante dos quais, se um elemento encarnado falha, porque nós falhamos muito, e os missionários também, outro missionário toma o seu lugar. Por isso, os irmãos Wright, nos Estados Unidos, Alberto Santos Dumont, brasileiro, na França, e alguns outros cientistas estavam todos preparados para trazer o avião. Caso um não conseguisse, outro entraria no projeto. Para a vinda do Espiritismo, há orientadores espirituais que falam o mesmo, que Kardec era, sem dúvida, uma figura central, fabulosa, importantíssima, mas que se ele, por algum problema, falhasse, Leon Denis
estaria a postos para realizar o trabalho da codificação, como realmente Leon Denis foi um filósofo do Espiritismo, um aporte fundamental de toda a doutrina. Seus livros são realmente muito importantes. Então, a revelação dos Espíritos mostra o acerto da doutrina de Platão. Realmente existe um mundo que Platão chamou de mundo das formas, o mundo das ideias, que inspira, responsável por trazer para o mundo da matéria revelações, artes, os mais variados tipos de inspiração. Outro item aqui, no item 2, o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, Kardec seleciona o trecho que diz assim: a alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigens como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças, ao passo que, quando contempla sua própria essência, ela se dirige para o que é puro, eterno, imortal, e, sendo da mesma natureza, fica aí ligada, tanto tempo quanto o possa. Realmente, o Espírito da Verdade revelou também para Kardec, especialmente no livro dos Espíritos, o que o Espírito, quando se soma à carne, fica como que perturbado, fica como que entorpecido, no dizer da doutrina de Sócrates e Platão, ébrio, como se ficasse bêbado com a influência da matéria, e isso turva o seu entendimento. Por isso é que nas experiências fora do corpo, e mesmo depois da morte, ganha o espírito uma grande lucidez, às vezes recordando vidas passadas, mas sem dúvida melhorando em muito o seu raciocínio, o que às vezes traz desafios interessantes, já que Chico Xavier, por exemplo, no seu trabalho de cartas consoladoras, muitas vezes trazia mensagens onde os espíritos se mostravam muito mais lúcidos, mais inteligentes, mais sensíveis do que eram quando encarnados. Por que isso acontecia? Exatamente porque após a morte, já sem a influência do corpo espiritual, os espíritos se mostravam muito mais lúcidos. E isso às vezes tornava difícil a identificação dos espíritos por parte dos encarnados que estavam na Terra. Mas isso não impediu um trabalho maravilhoso do nosso grande médium de Uberaba, que fez realmente um trabalho de consolação de milhares e milhares de famílias enlutadas, que com as suas mensagens, com as mensagens dos espíritos, assimilaram muito mais, não apenas a morte em si dos seus queridos, mas assimilaram, abriram uma porta para o entendimento maior da realidade espiritual. Muito bem. No item 4 da doutrina, do resumo da doutrina de Sócrates e Platão, Kardec nos selecionou o seguinte outro trecho: a alma impura nesse estado está entorpecida e é arrebatada de novo para o mundo visível pelo horror daquilo que é invisível e imaterial. Ela erra, então, disse, ao redor dos mausoléus e dos túmulos, perto dos quais viu por vezes fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras e que retêm alguma coisa de forma material, o que faz com que o olhar possa percebê-las. Olha só,
a grande tradição das almas penadas nos cemitérios ou nas casas mal assombradas. Há quanto tempo a humanidade vive essa realidade das almas assombradas? Não é verdade? E aqui mostra a revelação de Sócrates e Platão, inteiramente integrada à revelação espiritual, que espíritos apegados a realidades do corpo não conseguem se desapegar facilmente e às vezes nem querem, voltando à crosta, voltando à convivência na Terra, exatamente para atender aos seus vícios, aos seus hábitos, às suas práticas que ele cultivava quando encarnado. Ora, o que aconteceria com um alcoólatra, por exemplo, que não dispõe de meios de consumir a substância do seu vício no mundo espiritual? Precisa ele retornar à crosta, se acoplar, se somar e até obsidiar pessoas afetas ao vício do álcool, para colados neles, nessas pessoas, chupar, sugar os fluidos que essa pessoa adquire com a ingestão da bebida alcoólica. E assim serve para diversas outras práticas viciantes, como as drogas, o tabagismo, o sexo desregrado, e a alimentação compulsiva, o consumo compulsivo e diversas outras práticas que aprisionam a mente humana, né, na Terra. Esses espíritos não mudam automaticamente com o fim do corpo físico, com a passagem propiciada pela morte, e ainda pegadas à Terra e aos vícios e aos hábitos, precisa, exige, necessita voltar para a Terra, porque se auto-viciou naquelas práticas que ele então vem, como um vampiro, sugar dos outros viciados encarnados. E assim, se você estuda esse capítulo, você vai ver diversas passagens em que se completam essas doutrinas. No item 4, a doutrina de Sócrates e Platão diz: depois da nossa morte, o gênio, quer dizer, o espírito que nos fora designado durante nossa vida, nos conduz para um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades, no caso ao inferno, para aí serem julgados. As almas, depois de terem permanecido nesse inferno o tempo necessário, são reconduzidas a essa vida em numerosos e longos períodos. A doutrina espírita, os espíritos que nos trouxeram as informações da pátria espiritual, nos falam do umbral, que se diferencia, esse Hades da doutrina de Sócrates e Platão e o umbral se diferencia muito do inferno da teologia católica, porque não se trata de um lugar de penas eternas, onde se sofreria fisicamente por muito tempo, por toda a eternidade. Aqui a doutrina de Sócrates e Platão deixa claro, como também deixa claro o relato dos espíritos, que vai-se realmente para zonas de sofrimento de acordo com o tipo de vida e de morte que tivermos buscado para nós. Há sim uma região para os diferentes viciados, há uma região para os suicidas, uma região para os assassinos, sem que por isso todos os assassinos, todos os suicidas e todos os viciados obrigatoriamente estão lá, mas uma grande parte sim, porque cada viciado, cada morte, cada assassinato e cada suicídio tem características muito próprias
que fazem com que seja considerado nas suas peculiaridades para estarem num lugar ou no outro da pátria espiritual. Deixa eu ver que outro trecho nós poderíamos separar. Diz no resumo feito por Kardec da doutrina de Sócrates e Platão que se a alma é imaterial, depois dessa vida ela deve seguir para um mundo igualmente invisível e imaterial. Da mesma forma que o corpo, em se decompondo, retorna à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre como Deus de ciências e pensamentos, da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais que a impedem de se elevar até o divino e a retém nos lugares de sua morada terrestre. É realmente importante que nós possamos fazer esse estudo. Eu quero estimular os amigos a lerem o capítulo todo e buscarem fazer esses paralelos com a doutrina religiosa em geral e com a doutrina espírita em particular. É muito interessante perceber isso. E o que essa visão, essa coincidência, essa complementariedade entre uma contribuição que veio 400 anos antes do Cristo com o trabalho de Kardec, que veio 1800 anos depois do Cristo. O que essa constatação pode fazer, pode expandir do nosso ângulo de visão, como a gente falou no início dos nossos trabalhos? Isso é muito importante que nós percebamos o que Kardec queria ao nos trazer essa informação. Em primeiro lugar, fica claro que o Espiritismo não é o detentor único da revelação espiritual. Antes dele, por esse resumo, Sócrates e Platão já tinham trazido. Mas quando a gente lê o Antigo Testamento, com seus profetas que tinham visões, que ouviam vozes, que faziam predições, nós vamos saber que também dentro do judaísmo haviam diversos médiuns que passavam realidades espirituais as mais variadas. A arqueologia já aponta que religiões de diversos quadrantes tinham a noção do mundo espiritual, a noção dos espíritos, a comunicabilidade dos espíritos já era praticada há muito tempo. Se você conhece alguma coisa da espiritualidade, da religiosidade dos nossos índios, você vai perceber a realidade espiritual da qual eles já eram muito conhecedores. Os indígenas da África, quando vieram para o Brasil escravos, também compuseram uma religiosidade que deixa claro que há muito tempo o habitante original da África já conhecia a realidade espiritual, já se comunicava com os espíritos, já tinha toda uma religiosidade espiritualizada. E é por isso você vai encontrar de diversas formas, inclusive a nossa amiga lá nas observações, Beth, veio historiar em cima de um livro muito interessante que ela resumiu para a gente numa postagem, falando como as diferentes culturas já conheciam a realidade espiritual. Ora, se já se tinha essa revelação, qual a contribuição do Espiritismo? Alguns podem perguntar. Em primeiro lugar, nós precisamos saber que a religião da antiguidade tinha dois aspectos. Ela era, grande parte das vezes, tinha um caráter iniciático.
O que quer dizer isso? A religião iniciática, ela em parte era exotérica, ela tinha uma parte para consumo da população em geral, com diversas festas, diversos deuses, bem ao gosto da população, que assim podia ficar sob controle daquela religiosidade, mas tinha também uma parte esotérica com S, exotérica com X e esotérica com S. Essa esotérica era exatamente a parte iniciática, que você ainda vê hoje em algumas doutrinas espiritualistas importantes, como a maçonaria, que tem todos os rituais iniciáticos, onde você vai passando etapas e tendo cada vez mais acesso a informações. Na Ordem Rosa Cruz também existe o caráter iniciático, conforme vai se passando os graus, se tem acesso a graus mais profundos da própria realidade, da própria doutrina. O Espiritismo não vem trazer esse caráter iniciático, não existe isso, isso já é aberto a todos num grau de profundidade muito grande, que é claro, cada um vai conseguir aprender as verdades ali contidas de acordo com a sua possibilidade, como o próprio cristianismo nunca teve. Cristo nunca propôs graus iniciáticos, o Espiritismo também não propõe. Então, essa é uma realidade que foi facilitada ao Espiritismo pelo advento das ciências. O Espiritismo é a grande doutrina espiritualista ocidental que foi organizada logo após o advento das ciências na Europa, do iluminismo e das ciências. Com esse advento, a humanidade tinha uma outra capacidade intelectual, de entendimento, já não queria mais saber de dogmas, de isso é assim porque é e acabou. Não, a nova espiritualidade trazida pelo Espiritismo veio com esse suporte das ciências para uma humanidade mais crítica, mais intelectualizada. Então, o grande ganho do Espiritismo é não trazer rituais iniciáticos, tudo está disponível para as pessoas na própria literatura, na própria prática, e ele traz também uma fé raciocinada. A fé raciocinada proposta pelo Espiritismo, não é à toa que o grande livro que trouxe o Espiritismo para a Terra tem 1019 perguntas e respostas, não é à toa, e muito alicerce na ciência, que nós precisamos trazer sempre o crivo da razão para a nossa relação com Deus a partir dessa doutrina. Esse é um convite fundamental. Sair da guerra de mercado entre as religiões e abrir-se para um processo contínuo de crescimento, de revelações sucessivas, como você vai ver na própria obra de Chico Xavier, que complementa muito da codificação de Allan Kardec. Por exemplo, com o livro Nosso Lar, foi trazida a realidade das colônias espirituais. Kardec não tinha trazido essa realidade. Só para dar um exemplo de como a cada tempo vão sendo passadas novos conteúdos, o que também foi trazido por alguns amigos lá na discussão no Facebook com a nossa pergunta orientadora. Com isso, todos nós somos estimulados a uma nova visão da revelação espiritual. A revelação espiritual, como uma escola, ela vai dando conteúdo aos alunos de acordo com a capacidade de cada um.
Ninguém busca alfabetizar um bebê do maternal. Ninguém busca dar uma segunda língua para um estudante que está no primeiro aprendizado do ensino fundamental. Uma terceira, uma quarta. Ninguém busca uma produção científica para quem está ainda no primeiro ou no segundo ciclo do ensino fundamental. Porque a cada tempo, a cada grau de amadurecimento, cabe uma revelação. O que, aliás, é o que nós vamos ver, é o que Kardec, já engatando com essa perspectiva histórica, que mostra todos os povos conhecendo alguma coisa, pelo menos em pequenos círculos iniciáticos, da realidade espiritual, nos vem trazer essa realidade mais ampla, onde o alto tem o mesmo projeto pedagógico, que apenas se adequa às características culturais e de maturidade de cada coletividade, trazendo profetas, revelações adequadas para cada coletividade, para cada cultura, para cada povo e nação. Assim, nós vemos a integração das diferentes revelações e a integração, inclusive, de ciência, filosofia e religião. Porque essa separação entre ciência, filosofia e religião e das diferentes correntes de ciência, de filosofia e de religião são tristes acréscimos humanos. Porque o conhecimento, ele é uno. O projeto pedagógico de Deus, ele é uno. Nós é que, pelo nosso egoísmo, separamos e partilhamos para fazer com que fiquemos disputando qual ciência é melhor, qual filosofia é melhor, qual religião é melhor, quando todas, na verdade, fazem parte de um mesmo todo, como nós veremos no capítulo 1. O que vocês acham disso? Não é interessante para a gente fazer os nossos estudos, essa ampliação de visão, que até num primeiro momento parece desvalorizar o Espiritismo, mas que não, o valoriza ao inserir num todo, onde ele sai da competição com as outras religiões, e mesmo com a ciência, e mesmo com a filosofia, mas se coloca complementar a filosofia, como especificamente dentro desse item da introdução que nós estudamos hoje. Deus não fica menor com a complementariedade das diferentes doutrinas e religiões. Ao contrário, ele fica maior, porque se vê, como aqui se ensaia, essa grande integração de um grande e perfeito projeto pedagógico que abrange toda a humanidade, mesmo considerando as suas peculiaridades, as suas diferenças, o seu grau de amadurecimento. Tudo fica muito mais bonito e muito mais digno da perfeição de Deus. Você não acha assim? Muitas colocações lá no Facebook vieram trazer aspectos que nós vamos conversar melhor dentro do capítulo 1, como o do Eduardo Caran, a Mônica da Silva também, ao trazer a questão do Evangelho de Moisés e do Espiritismo, as 3 revelações, nós vamos tratar especialmente no próximo capítulo. O Eduardo Vicente trouxe que Platão ele fala de Platão, mas na verdade foi Sócrates que foi muito perseguido por ter trazido uma luz, trazido uma reflexão crítica, especialmente à juventude, como João Batista foi perseguido por Herodes, por trazer também uma ampliação de visão, inclusive crítica ao próprio rei, e como Jesus também foi perseguido por trazer também uma ampliação muito grande para toda a humanidade.
e em alguns aspectos contrário à doutrina interesseira da religiosidade do seu tempo. Esses luminares acabam sofrendo essas represálias exatamente por confrontarem, por suas doutrinas e suas revelações, confrontarem os projetos políticos, econômicos, os projetos de poder vigentes na política, na religião, na economia do seu tempo. Não é? A Isildinha Belli traz assim: a realidade espiritual vem sendo revelada por Deus através dos tempos, bem antes do Espiritismo tomar forma, a forma que possui hoje. Sócrates e Platão são bons exemplos disso. Exatamente isso que a gente trouxe hoje. Kardec certamente nos trouxe esse resumo da doutrina de Sócrates e Platão para falar que a revelação espiritual, a revelação do mundo espiritual é trazida por Deus através de seus enviados, complementarmente, gradativamente, de acordo com a maturidade de cada momento e de cada coletividade. Mas ela não é exclusiva do Espiritismo, nem mesmo exclusiva de Sócrates e Platão, mas ela vem sendo trazida século após século, desde que a humanidade é a humanidade, porque não há como conceber que tenha havido um homem na Terra sem a intuição da existência de Deus, sem a intuição da existência de um outro plano, do céu, do plano espiritual, do paraíso, o que quer que a cultura chame essa outra dimensão, não é? A Beth Figueiredo falou que a realidade espiritual não é uma descoberta moderna, complementando essas nossas questões. Encontram-se traços da espiritualidade em todas as crenças, em todas as religiões, em escritos sacros e profanos, dentre outros. Esses traços espirituais eram muitas vezes incompletamente observados e frequentemente interpretados conforme as superstições e a ignorância da época. Esse é um aporte também do Espiritismo, que tirou essas alegorias, esses ritos que as culturas antigas incrustaram na revelação espiritual, deixando as superstições, os ritos, as crenças humanas que se acoplou à revelação divina. Resta essa fé raciocinada, muito mais limpa e muito mais inteligível pelo homem moderno, não é? É muito interessante que a gente faça esse estudo, que a gente tenha essa ampliação de visão logo ao início do Evangelho segundo o Espiritismo, porque é com essa visão mais amplificada que nós poderemos ter um entendimento diferente da realidade. A religião deixa de ser um modificador das nossas vidas materiais. Não é a religião que nos vai aumentar os recursos econômicos, que nos vai propiciar que afaste uma pessoa do trabalho que nós não gostamos, que traga de volta um amor, como prometem as ciganas do amor nos postes das cidades. Não é esse intervencionismo material e econômico que o homem tanto busca no mundo espiritual, que é o grande aporte da espiritualidade para as nossas vidas. O advento, a perspectiva espiritual pode mudar tudo sem mudar nada, de forma que nós, vivendo os mesmos problemas, os mesmos desafios que são nossos, que devem ser enfrentados por trabalho e pelo estudo, mas enfrentar com uma outra visão, mais generosa, mais apta a aceitar o que nos apoia e o que é contrário aos nossos projetos, como parte de um projeto pedagógico e terapêutico maior.
É esse o convite que o Espiritismo faz, é esse o convite que o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos trazer ao longo desse tempo, e essa ampliação do capítulo em estudo hoje, da introdução, na parte da introdução que nós estudamos hoje, nos mostra, nos propiciou essa visão histórica mais ampla, que não se trata de uma Europa concentradora do saber universal, e nem mesmo o Espiritismo como concentrador do saber religioso, apenas parte integrante de uma grande revelação maior, de um grande projeto pedagógico maior. Deus fica muito mais amplo, muito mais profundo e muito mais perfeito dessa forma, ao invés daquele Deus dos exércitos, daquele Deus que dava vitórias militares, ou desse Deus que nós praticamos ainda hoje, que dá promoções, que dá mais dinheiro, mais prosperidade, que dá favores humanos, né? Vamos ver agora o que as pessoas puderem ter trazido aqui no chat, nos comentários do nosso encontro de hoje. Se houver algum aspecto, a gente traz diversos amigos, a Sueli dos Santos Rosa, Miriam Linhares, André Salvatore, a Beth Figueiredo, Zilda Cardoso, Lia Beatriz. Eu não vou conseguir falar o nome de todos os amigos, que graças a Deus são muitos. Lilian Curado, Heloísa Campos. Vamos ver o que cada um, se há alguém que faz alguma observação que pudesse complementar esses nossos estudos de hoje. A Solange Padilha nos fala assim: conheci e vi todos os projetos originais de Leonardo em Milão. Fantástico! Era realmente um visionário, além de uma alma muito evoluída, esteticamente, como ele mostrou nos quadros, a Santa Ceia e a Mona Lisa, por exemplo, mas também visionário em termos da própria ciência, como ele se mostrou nos rascunhos, nos originais, inclusive de máquinas de voar fantásticas. A Solange pede que eu repita o nome do livro. No caso, o livro que fala do projeto de vinda do avião para a Terra chama-se Ícaro Redimido. É um livro muito interessante que mostra muito desse projeto e dos dilemas intensos pelos quais passou o nosso Alberto Santos Dumont, que era um ser humano com muitas características de um homem comum, apesar de muitas características de um superdotado da ciência também. Muito interessante perceber isso e nos dilemas de Santos Dumont perceber como o mundo espiritual traz os acréscimos, no caso acréscimos de tecnologia ao nosso mundo. Outro item que me fez lembrar agora é que no livro Nosso Lar, você vai ver, inclusive o filme retratou isso, que havia máquinas de acesso a dados, a informações e a comunicações muito parecidas aos nossos computadores. Veja o filme de novo e você vai perceber como é que um livro trazido na década de 40 já tinha computadores. É porque, na verdade, os experimentos e os acréscimos tecnológicos primeiro são concebidos e vividos, desenvolvidos no mundo espiritual, para depois chegarem até o mundo da matéria, o mundo dos encarnados, o nosso mundo. Vamos ver o que mais alguma pessoa pode trazer. Vera Regina Rueda Paduan, Adelaide Ferreira, a Adelaide respondendo Ícaro Redimido para a amiga, Marcos Gomes, Ana Maria Escorza, Maria Aparecida Canus. Muito legal a gente estar aqui.
A Rita pediu a página, mas na verdade é difícil passar a página das nossas leituras, porque cada exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo vai ter uma página diferente. Vai ser impossível eu orientar, a não ser que o de vocês seja exatamente o mesmo exemplar nosso. Então, a Adelaide ajudou ali falando que era a página 25 no dela. No meu, o item 4 da introdução estava na página 23, mas realmente nós precisaremos procurar. No próximo encontro, nós falaremos sobre o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Eu não vim destruir a lei é o título do capítulo 1º que nós trabalharemos no nosso próximo encontro. A Paula Omski fala aqui no item 4, que esse item 4, o item 2, esse item responde à questão sobre a importância da doutrina espírita na minha vida. Manter meu olhar estendido, acima das coisas que nos prendem, ao que é do mundo, Isso mesmo, Paula, você expressou de uma maneira muito legal isso que nós estamos falando até agora. A doutrina espírita tem como grande suporte, grande acréscimo às nossas vidas, essa expansão, essa extensão do olhar. É exatamente isso que a gente veio trazer um pouco na nossa reflexão de hoje, e certamente mais na semana que vem, no capítulo 1º. Isildinha fala assim: na verdade isso nos mostra o quanto Deus é misericordioso por jamais desistir dos seus filhos, sempre tentando abrir nossos olhos sobre as suas verdades. Olha que visão grande e generosa de Deus a Isildinha nos trouxe. Muito legal, amiga. A Paula Omes que também fala: a sabedoria dos planos divinos, a informação que nos chega gradualmente de acordo com a nossa maturidade espiritual. Claro, se os próprios educadores da Terra já fazem esse esforço, muito mais será da parte dos educadores do Espírito, né? Dilma Maria, a realidade espiritual foi pressentida e revelada através dos séculos pelos seus precursores antes do Cristo e também antes do Espiritismo, porque todas as revelações se encaixam e se completam umas às outras. Os homens é que fazem essas guerras absurdas de competição entre elas. Beth Figueiredo, dúvida: a era que vivemos agora, diante do Espiritismo, não será precursora de aprendizados mais complexos no futuro? Evidentemente que sim. O próprio Kardec nos diz que quando a ciência provar que a revelação dos Espíritos estiver errada em algum ponto, nós devemos deixar esse ponto da revelação e aceitar o que a ciência nos traz. Então, não apenas Chico Xavier complementou o trabalho de Kardec, como as próximas revelações vão complementar a revelação espírita. O mundo e a evolução e o projeto pedagógico de Deus não acabou. Nós não somos os seres mais evoluídos da criação. Muitos graus acima ainda existem e mais revelações serão necessárias. Sem dúvida nenhuma, Beth, é isso mesmo. É o projeto pedagógico de Deus, como a Paula falou que gostou aqui, é isso mesmo. As religiões vão se completando, como ressalta Maria Isabel Macedo, e não competindo e guerreando. É uma nova visão que nos é apresentada e que nos lembra a passagem do Evangelho em que Jesus falou: haverá um só rebanho e um só pastor. É claro que, infelizmente, alguns cristãos acham que esse único rebanho é porque a sua religião mandará e preponderará sobre toda a terra, o que é, infelizmente, recair na velha tragédia do egoísmo e da competição.
Na nossa visão, a religião do futuro que congregará toda a humanidade é a religião do amor, trazida por Jesus. Nenhuma instituição humana, e sim uma doutrina do amor. Com isso, nós encerramos as nossas colocações de hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma. A Miriam Linhares fala assim: diante de tantas informações que o plano espiritual nos envia, como ainda existem irmãos que não acreditam e não aceitam? É porque, e a pandemia tem mostrado muito isso, eu não sei se vocês vão concordar comigo. O que a gente aceita, aquelas pessoas que reafirmam nossas crenças. Por isso nós estamos estagnados. Algumas pessoas aceitam as fake news, as mentiras mais absurdas, porque elas reafirmam as suas crenças. É isso que acontece. As pessoas, quando se sentem desafiadas, quando se sentem estimuladas a sair da sua zona de segurança, de conforto, elas reagem e atacam, negam as coisas mais óbvias, como por exemplo a reencarnação e a doutrina das vidas sucessivas, que não foi revelação do Espiritismo, que já existia na Índia, no Oriente em geral, há muito tempo, mas que algumas pessoas ainda teimam em resistir. Que uma leitura atenta do Evangelho como essa que nós vamos fazer ao longo desse nosso curso vai mostrar o quanto Jesus já anunciou as vidas sucessivas e a reencarnação, mas mesmo assim as pessoas preferem a sua zona de conforto. É muito triste que seja assim, porque é a acomodação. É por isso que tanta gente e a própria humanidade, em tantos aspectos, ainda está estagnada, não é? É muito triste, mas é assim que é. Se Deus nos ama em liberdade, quem somos nós para que isso não aconteça? Eliana Chiodo nos diz assim: a tecnologia nos é revelada aos poucos, de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Claro, mesmo assim nós usamos a tecnologia para fazer bombas atômicas, para fazer guerras. O próprio livro Ícaro Redimido fala do desgosto de Santos Dumont pelos seus aviões terem sido usados para brasileiros bombardearem brasileiros na Revolução de 32. Então, se mesmo com a grande responsabilidade do mundo espiritual nós já ainda usamos mal tanto a revelação tecnológica quanto a revelação espiritual, fazendo guerras como as guerras santas, fazendo torturas como a Inquisição e a noite de São Bartolomeu e a perseguição dos protestantes pela Igreja Católica, e a própria queima dos livros de Allan Kardec pela Igreja do seu tempo. Se tanto mal a gente ainda faz quando o projeto de Deus encontra os momentos exatos para nos trazer, imagina se antecipasse revelações, se antecipasse tecnologias e descobertas. Nós certamente já nos teríamos destruído como humanidade e como planeta. Então, muito grato a todos. A gente teve mais uma noite de estimulante estudo, e a gente quer trazer para vocês a possibilidade de compartilhar essas mensagens para os amigos. Compartilhem, convidem para esse curso, convidem para nós estudarmos juntos cada vez mais. Será um prazer cada vez maior. Muito obrigado, até a próxima quinta, e o capítulo é o capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Leiam esse capítulo, porque nós não vamos poder ler todo, mas tentaremos buscar, como foi até agora, a essência, a grande contribuição que cada uma dessas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo trazem para expandir